Você não tem problema com foco. Você tem medo de terminar. Eu sei que isso parece errado, você vai discordar e pode até dizer, não, eu começo tudo com tudo, mas no meio do caminho eu perco o foco. Mas fica comigo por 2 minutos, porque o que eu vou te mostrar vai te fazer olhar para esse padrão de uma forma como você nunca olhou. Não é falta de disciplina, não é falta de força de vontade e não é o seu temperamento. É um escape que você criou e que está tão bem disfarçado de defeito que você nunca parou para questionar se ele é real. Essa carta é uma das mais mal interpretadas no tarô, mas também é uma das que mais aparece quando esse padrão está operando. O Cavaleiro de Paus está em movimento total. Cavalo empinado, aquela postura de quem vai dominar o mundo, é exatamente a imagem de quem começa com tudo. Na leitura convencional, a gente fala energia, ação, entusiasmo, movimento. E tá certo, mas isso para na metade, porque o Cavaleiro de Paus não tem destino. Ele tem energia, tem ação, tem movimento, mas não tem um ponto de chegada. E um movimento sem destino não é progresso, é um gasto de energia com aparência de progresso. Isso é exatamente o que acontece com quem começa um monte de coisa, mas não termina nada. Não falta energia, sobra. O que falta é o que vem depois da energia, e isso é uma outra coisa completamente diferente. Você conhece esse ciclo? Aparece uma ideia, uma meta, uma vontade de uma mudança de carreira, uma meta de saúde, a vontade de um novo relacionamento, e aí você sente aquela faísca, algo como, ai, dessa vez vai ser tudo diferente. Você começa com tudo, e aí pesquisa, planeja, conta para alguém, talvez até invista um pouco de dinheiro. A energia nos primeiros dias é real, não é fingida, não é ilusão. E em algum ponto do caminho, sem um momento específico, você para. E é aí que vem as histórias que você conta para si mesma, para si mesmo. Eu sou assim, eu não consigo terminar as coisas. A causa é outra, e ela é muito mais específica do que falta de disciplina. Pensa no que acontece quando você termina algo de verdade. Quando você termina, o projeto sai do mundo das possibilidades e entra no mundo da realidade. E no mundo da realidade, ele pode ser avaliado, ele pode fracassar, ele pode ser julgado. No momento em que termina, ele se torna o que é. Ás de Paus, a faísca, a energia pura, o potencial ilimitado, tudo ainda é possível. É o momento mais seguro do ciclo. Nada pode falhar, porque nada foi testado ainda. Cavaleiro de Paus, o movimento, a ação, o entusiasmo, né? O começar com tudo. Mas sem direção interna, sem destino claro, o entusiasmo serve a si mesmo. Ele não leva a lugar nenhum, apenas adia a chegada. 7 de ouros, o momento de avaliar. O que realmente esse esforço está gerando? O que esse movimento está gerando?
É a carta mais desconfortável do ciclo, porque é quando a realidade pede uma resposta honesta. E é onde a maioria para, abandona e começa algo novo. Você não está desistindo por falta de força. Você está saindo no momento exato de encarar exatamente o que realmente esse esforço está ou não está gerando. O abandono não é fraqueza. É um escape no momento exato em que a situação ameaça revelar algo que você não está pronta ou pronto para ver. Porque enquanto você não termina, não precisa descobrir se é suficientemente boa ou bom. E não descobrir é mais seguro do que descobrir e talvez escutar uma resposta que dói. Então deixa eu te dizer uma coisa que é o que realmente está acontecendo. Você não é uma pessoa que não consegue realizar as coisas. Você é uma pessoa cuja identidade está construída no potencial, não na realização. E existe uma diferença enorme entre as duas. Quem vive no potencial é sempre promissor, sempre cheio de ideias, sempre começando algo novo e nunca precisando se expor ao julgamento de uma entrega real. O ciclo de começar e não terminar não é um defeito de caráter. É um mecanismo que você construiu para nunca precisar descobrir o que acontece quando você dá tudo de si e ainda assim o resultado não é o que você esperava. O problema não é que você nunca termina. É que terminar exige que você abra mão da pessoa que você poderia ser para assumir a pessoa que você é. O eterno potencial tem um custo que a maioria das pessoas não calcula. Cada coisa que você começa e não termina confirma uma história que você conta sobre si mesmo, sobre si mesmo. E essa história vai ficando cada vez mais difícil de ser questionada com o tempo. A maioria das pessoas nunca descobre o que está do outro lado, porque nunca termina. E assim, a pergunta nunca precisa ser respondida. O que você descobriria sobre si mesma ou sobre si mesmo se terminasse? Se você se reconheceu nesse ciclo e quer entender o que especificamente te faz parar antes de chegar, qual é o momento, qual é o gatilho, o que está em jogo, esse é o trabalho de uma leitura individual. Não é previsão, é identificar onde e por que o seu movimento trava. Se quiser agendar, o link está na descrição.